Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus permaneça conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. O nosso irmão Ricardo vai cantar a música do Padre Germano, que é o mentor da nossa casa, para a gente preparar o nosso ambiente para fazer a leitura. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAB é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Amor. Obrigado, Ricardo. Vamos fazer a leitura de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. O Espírito é o Emmanuel. E a mensagem diz assim: o que temos com o Cristo? Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Está em Marcos, no capítulo 1, versículo 24. Grande erro supor que o Divino Mestre houvesse terminado o serviço ativo no Calvário. Jesus continua caminhando em todas as direções do mundo. Seu evangelho redentor vai triunfando, palmo a palmo, no terreno de cada coração. Semelhante circunstância deve ser lembrada porque também os espíritos maléficos tentam repelir o Senhor diariamente. Refere-se o evangelista a entidades perversas que se assenhoreavam do corpo das criaturas. Entretanto, essas inteligências infernais prosseguem dominando vastos organismos do mundo. Na edificação da política, erguida para manter os princípios de ordem divina, surgem sob os nomes de discórdia e tirania. No comércio, formado para estabelecer a fraternidade, aparecem com apelido de ambição e de egoísmo. Nas religiões e nas ciências, organizações sagradas do progresso universal acodem pelas denominações de orgulho, vaidade, dogmatismo e intolerância. Não somente o corpo da criatura humana padece a obsessão dos espíritos perversos. Os agrupamentos e instituições dos homens também sofrem muito mais. E quando Jesus se aproxima,
através do Evangelho, pessoas e organizações indagam com pressa: o que temos com Cristo? O que temos a ver com a vida espiritual? É preciso permanecer vigilante à frente de tais sutilezas, porquanto o adversário vai penetrando também os círculos do espiritismo evangélico, vestido nas túnicas brilhantes da falsa ciência. Bom, meus irmãos, a gente tem ouvido e tentado aprender, né, que os irmãos desencarnados que nos atrapalham, né, que a gente fala o obsessor, na verdade são espíritos iguais a nós, com os defeitos e com as virtudes. Só que às vezes se sobressai a falta de virtude e por um motivo qualquer ele acaba nos perseguindo. E as instituições também são atacadas. A gente sempre recebe aqui mensagem no dia da reunião mediúnica, vem sempre alguém, não vai fechar. Fala, meu irmão, tem 92 anos, não vai fechar. Não vai fechar. Vou fechar, não vai fechar a casa tem 92 anos, tem proteção. Não é por nossa causa não, que a gente é cheio de defeito, mas é pela espiritualidade. Então, que a gente tenha Jesus no coração, com a certeza, e a gente escuta, e aí não é uma crítica, é só um comentário. Jesus vai voltar. Quem falou que ele foi embora? Ele está aqui entre nós, gente. Ele não foi embora e vai voltar, não. Ele nunca saiu daqui. Ele é o governador do planeta Terra. Então, que a gente possa ter Jesus no coração, ter a certeza de que Deus está sempre no controle, no comando de tudo, e que os momentos mais difíceis da nossa vida também vão passar. Vamos agora elevar o pensamento a Deus e vamos, em primeiro lugar, agradecer a Deus, nosso Pai, por mais um dia que Ele nos concedeu. Agradecer a Deus, nosso Pai, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos na casa de Deus, por essas portas estarem abertas para nos receber, encarnados e desencarnados. Obrigado, Pai, por mais esse dia, por mais essa reunião na Tua casa. Agradecer ao nosso Mestre Jesus, o médico dos médicos, por estar conosco também, por não nos abandonar nunca. Agradecer a Padre Germano, o mentor espiritual da nossa casa, e agradecer também a toda a legião de trabalhadores espirituais incansáveis e amorosos que cuidam de cada um de nós, encarnados e desencarnados. Pedir a espiritualidade amiga, que nesse momento de estudo possa intuir, possa inspirar, possa amparar a nossa querida irmã Maria Priscila, que fará uso da palavra, para que ela traga para nós um pouco daquilo que a gente precisa colocar dentro do coração. E assim, Pai, agradecidos por mais uma oportunidade na Tua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus, nosso Pai, está iniciada a reunião e agradecer, em primeiro lugar, em nome de todos nós, aprendizes do bem, né? A nossa irmã está aqui nos prestigiando e cedendo um pouco do seu tempo, que com certeza é curto e tem muitos compromissos. Muito obrigado. Eu que agradeço sempre a oportunidade. Boa noite, meu nome é Maria Priscila. Sou do Centro Espírita Miguel, aqui perto da Abolição. É vizinha nossa. Sou vizinha, vim aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre essa médium, que todos nós gostamos muito, que é a Dona Ivone, que teve uma trajetória importante. E eu fiquei pensando, antes de começar o estudo, por que a gente estuda personalidades? Né? Assim, qual é o motivo da gente se debruçar sobre uma personalidade que pode ser Paulo, pode ser Estevão, Magdala ou Ivone? Por que a gente vai estudar? Porque ela pode ser uma inspiração para a nossa caminhada, porque ela pode servir como exemplo. E a Ivone, ela é gente como a gente, porque ela acertou em muitas coisas, mas na trajetória dela de algumas encarnações, ela também errou.
Então a gente vai pensar um pouco como ela chegou até aqui e como é que ela conseguiu sair dessa encarnação enquanto Ivone de maneira exitosa. Então ela chega ao final da vida dela como Ivone, muito exitosa de tudo aquilo que ela precisava aprender. Então, para a gente começar, não faça isso. O passador tá aqui, à direita. Isso, vê se vai. Não tá indo. Não tá indo, não? Peraí, deixa eu... Ah, foi. Vocês sabem, né? Todos os equipamentos eletrônicos são obsidiados. Então, a Ivone, ela é aqui do Rio de Janeiro, ela morou durante muito tempo aqui em Quintino, mas ela nasceu em 24 de dezembro de 1900, na cidade de Valença, mas ela tem uma coisa muito característica logo do início da vida dela, né? Quando ela tinha 29 dias de nascida, ela vai ter um fenômeno de catalepsia. Então ela vai ficar com aquela aparente morte. E a mãe dela não aceitou. Ela muito pequenininha, ela pega ela nos braços, já começaram a organizar o sepultamento. A mãe não consegue aceitar o fato dela estar morta, pega ela nos braços, já quase no caixãozinho de criança, faz uma oração muito fervorosa para Nossa Senhora e diz que ela tem certeza que a filha dela não morreu e que se ela não morresse, a partir daquele dia, ela seria entregue à Nossa Senhora. E Nossa Senhora que ia dar jeito na vida dela. Durante toda a vida dela, quando a Ivone reclamava alguma coisa, ela dizia assim, vai resolver com Nossa Senhora, porque você é dela, porque eu te entreguei para ela. E ela pega, faz uma oração, e ela volta chorando, e a família toda fica muito impressionada. A Ivone, ela era um espírito muito bom, bondoso, mas ela era também um espírito muito difícil. E aí, ela não reconhecia a família dela material como a família dela de muitas encarnações. E ela tinha uma mediunidade muito grande. Eu só botei aqui alguns exemplos que são as mais características, né? Psicografia, desdobramento, materialização, ela fazia receituário, ela via os espíritos, né, desde muito nova, convivendo na vida dela. E aí, por que uma pessoa nasce médium? Qual é o papel da mediunidade? Por que a gente, antes de encarnar, a gente vem com a tarefa da mediunidade? Porque a mediunidade ela é uma tarefa. Ela não é Ela pode até ser entendida como mérito, mas ela é muito mais um esforço de trabalho. Porque você vai sentir as dores que o espírito ele está sentindo. Você vai sentir os temores, as dificuldades que aquele espírito, em particular, que estiver próximo de você também vai sentir. Então, quando a gente começa a pensar em mediunidade, a gente pensa em serviço, em prol do bem. E a Ivone, ela tinha uma coisa muito importante, que era a mediunidade com Jesus. De todos os livros que ela escreveu, e ela não chegou a escrever muitos livros, né, como Chico, que vai psicografar 444 livros, se não me engano, a Ivone ela escreve no máximo 30. E ela pedia para a espiritualidade reler muitas vezes a sua obra para somente ser psicografada. O Memórias do Suicida, que é uma das obras dela mais conhecida, ela demora em torno de 30 anos para publicar, para que ela queria que tivesse uma certeza daquela obra e que fosse um serviço dedicado à doutrina espírita, porque a Ivone ela lia o livro, a codificação todos os anos. Ela tinha uma conta que ela fazia, que ela lia em torno de 8 páginas todo dia, e com isso ela lia a codificação inteira todo ano. Porque um médium é aquele que precisa estudar o tempo todo para melhor servir enquanto instrumento para a espiritualidade. Então, mas por que ela veio com tantas... Ela veio com algumas questões físicas, né? E aí a gente precisa entender que quando o médium, a gente encarna como médium, isso é para a gente auxiliar aos espíritos que vêm até a casa espírita, que vêm até o médium buscando auxílio, buscando consolo, buscando amparo. Nós somos uma porta de mediação entre o mundo visível e o mundo invisível.
nós somos aqueles que primeiro vai atender um espírito em uma reunião ou na casa espírita. E aí a gente está falando muitas vezes do médium, que é o médium psicofônico. É aquele que vai emprestar o aparelho fonador. Mas por que a gente vem nessa condição de médium? Para que a gente possa sentir as dores que alguém sente e amparar essa dor e trazer o consolo. Porque é isso que a doutrina espírita nos oferece. E a Ivone, ela passou por muitas situações na sua vida como um todo. A gente vai passar rapidamente com um pouco de algumas encarnações que a gente tem notícias da Ivone. A Ivone, nesta encarnação, teve uma vida de provações, de dificuldades, não somente espirituais, como físicas e financeiras. Ela não se casou, ela não teve a sua própria casa, ela passava da casa dos amigos, viveu desde cedo a mediunidade, convivia com espíritos. Ela tinha uma mediunidade desde muito nova, então com seus 10, 11, 12 anos, ela via espíritos, ela já se comunicava com espíritos. É claro que a gente não tinha as orientações que a gente tem atualmente com relação à mediunidade, juventude e infância, né? Atualmente não há uma recomendação que crianças tenham a questão do exercício da mediunidade, mas a Ivone tinha nessa época. Mas ela tinha uma ligação muito profunda com os suicidas, por conta da sua questão em particular, porque ela, infelizmente, ela se suicidou em algumas encarnações. Sentia mesmo mal-estar, os incômodos que os desencarnados sentiam, auxiliava através de prece e diálogos consoladores, tinha problemas de saúde, financeiros, e nesta vida não teve seu próprio lar, muitas vezes ficando na casa dos amigos e da família. Trabalhou com costura, o sonho dela era ser professora, mas como ela não estudou durante muito tempo, ela não teve a possibilidade de ser professora nessa encarnação. Ela adorava piano, isso tem a ver com as encarnações dela anteriores. Para a gente poder entender um pouco sobre isso, então, eu tirei lá do livro da Joana para a gente poder entender que a dor, porém, não é uma punição. Antes revela um excelente mecanismo da vida de serviço da própria vida. Fenômeno de desgaste pelas alterações naturais da estrutura dos órgãos. O que a gente precisa entender, isso também está lá no livro do Leon Denis, do Problema do Ser, do Destino e da Dor, carinhosamente chamado por algumas pessoas de PSDD, que diz que a dor, ela é uma potência da alma. Ela é um mecanismo da gente aprender como melhor a gente vai seguir nesta encarnação. Então, em muitos casos, nós lesamos o nosso próprio perispírito e precisamos reencarnar de tal forma que a gente consiga reajustar os equilíbrios que nós construímos, que é o caso da Ivone. E por isso ela tem um corpo tão delicado, uma mediunidade tão delicada. Por isso que ela precisa servir durante tanto tempo em um trabalho tão necessário. Por isso ela vai ter um trabalho tão forte junto aos suicidas e o entendimento sobre valorização da vida. À medida que a energia se altera, advém a deteriorização do invólucro, que é o nosso corpo físico, material que ele vitaliza. Essa disjunção, o afastamento, vai ser acompanhada pelas sensações desagradáveis da angústia, do desequilíbrio e dor. Eu acho que uma coisa que a gente aprende com a doutrina espírita é que qualquer doença, ela é um elemento moral. Ela é a necessidade do espírito se reajustar na sua trajetória enquanto espírito imortal. Por quê? Porque o nosso corpo, ele é perfeito para o que a gente precisa encarnar nessa vida. Ele é a tradução perfeita por tudo aquilo que a gente precisa passar nessa vida. Então nós viemos com um corpo adequado para a nossa encarnação, para o nosso planejamento reencarnatório. E como nós somos reencarnacionistas, quando a gente desequilibra o nosso corpo físico, isso pode ter um reflexo no corpo espiritual. E é isso que a gente vai perceber com a Ivone hoje. Então, vou seguir mais um pouquinho. E aí eu vou fazer Alguém aqui já leu a trilogia da Ivone? Sim. Ai, gente, eu sou apaixonada. Eu digo que eu sou uma Ivonete. Já li mais de uma vez. Só que aqui tem um recorte, tá? A gente não vai falar dos outros espíritos. A gente só vai citar.
nosso foco aqui é entender como ela chega aqui, nessa encarnação da Ivone. Então, a gente tem 4 livros básicos para entender a vida da Ivone. Nas Voragens do Pecado, que é o primeiro, que passa no século XVI. Depois a gente vai para o Cavaleiro de Númenor, no século XVII. Depois a gente vai para o Drama da Bretanha, no século XVIII. E tem um fragmento dentro do Sublimação, que é no século XIX. E aí, o que a gente vai entender da trajetória desse espírito? Porque é isso. O espírito, toda vez que ele aprende uma virtude, é do espírito. Ela está ali. Nós não mudamos e nos transformamos no momento que a gente desencarna. A gente continua sendo a mesma trajetória do espírito. Por isso que os nossos aprendizados significativos se dão enquanto estamos encarnados. A Ivone, no livro das Voragens do Pecado, ele vai contar para a gente a reforma e a contra-reforma protestante. E uma noite muito significativa na França, que é a noite de São Bartolomeu, em que todos os protestantes que estão em Paris vão ser mortos. E a família dela toda morre, né, por causa de uma figura importante chamada Luís de Narbonne. Anota esse nome, que o Luís de Narbonne é uma pessoa muito importante na trajetória da Ivone. E aí ele vai dizer assim, após a sua família ser exterminada, na noite de São Bartolomeu, e após um pacto sinistro, ela jurou vingança. Conheceu e seduziu o seu algoz da sua família, tramando junto com a rainha a morte de Luís de Narbonne. Então a gente está vendo aqui, a gente não tem a trajetória dela antes, mas a gente vai partir aqui, quando ela é aquela personalidade de Ruth Carolina. E logo após, fugindo, então ela trama fazer ele se apaixonar por ela, ela se apaixona por ele, mas ela quer vingança dele. Ela faz de tudo para eles terem um relacionamento, ela se casa com ele. Ela dá de bandeja para ele ser morto pela rainha. Só tem um problema. Isso vai ter um impacto tão grande nela que ela vai enlouquecer aqui. Olha como é que ela mexe com o próprio psiquismo dela e com o próprio perispírito dela. Ela trama tudo. Gente, ó, eu tô contando, mas não chega nem a 1/3 da história. Só tô dando assim, é quase uma pincelada, tá? E aí, ela vai, didaticamente no livro, o Charles, que é o mentor espiritual da Ivone, ele vai contando a história para ela. Então, a gente vai para o Cavaleiro de Númenor. No livro mostra exatamente quem são as pessoas, quem são as personalidades, como é que elas se reencarnam. E aí ela volta. E aí a espiritualidade, o que monta? Então, minha irmã, você vai reencarnar ao lado do Luís de Narbonne, que nesse caso aqui vai ser conhecido como... esqueci o nome dele. Tá, daqui a pouco eu lembro. O Henri. Ela vai reencarnar ao lado do Henri. Então, vai nascer no interior da França. Vai nascer numa vida muito simples, sem família, criado em orfanato. Vai ser apaixonado pelo príncipe de G e se casará com Henri. Ela vai ser apaixonada pelo príncipe de G, só que ele não vai ficar ali naquela região. O Henri e ela vão ter mais proximidade, eles vão se casar, vão ter uma boa relação, vão ter uma casa feliz, mas o príncipe de G aparece de novo. Ele aparece, vai tentar seduzi-la e ela quer ir para a cidade, ela quer a corte, ela quer a vida noturna, ela quer o glamour, ela quer a sedução. Ela larga ele e vai embora para a cidade. O príncipe, o Narbonne, acontece uma coisa muito trágica com ele. Vou ser legal, não vou dar spoiler. Abandonará o marido, fugindo com o primo. Ela ainda vai trair o primo dela, que é o príncipe G. Ela vai trair ele na cidade com uma outra pessoa. E o que vai acontecer? O marido dela vai morrer e ela vai enlouquecer. 2 encarnações seguidas, que ela mexe com o psiquismo, que ela toma atitudes que ela acha que é inadequada moralmente, porque é isso. Aonde está a consciência do indivíduo?
Está ali, está nele. Então, as leis morais, as leis de Deus estão na nossa consciência, estão em nós, no nosso perispírito. Então, toda vez que a gente transgride, toda vez que a gente fere a lei moral, a gente está nos ferindo. Por isso é que quando a gente começa a falar sobre a lei natural, a espiritualidade nos diz, a partir do Livro dos Espíritos, que a lei de Deus está na nossa consciência e que nós só sofremos quando nós nos afastamos dela. Então, o sofrimento que ela está passando é fruto de tudo aquilo que ela está construindo. Só que vai ter um momento que ela precisa reparar. Ela ainda não chegou nesse momento. E aí, na encarnação seguinte, vamos de espiritualidade diz assim, então vamos juntar esse trio. Já que eles são um triângulo, vamos colocar todos eles juntos. Apresenta uma vida atormentada, ela já começa a apresentar mediunidade, ela tem um obsessor muito sério que persegue ela, que é o pai dele, do Narmone, na encarnação anterior. Ele fica muito atormentado com o que ela faz com o filho dele, né? É prometida de Alex, que é o príncipe G. Eles têm um compromisso de se casarem e tomarem conta do Luiz de Narbonne, que vai ter algum problema de saúde. Estou tentando não dar muito spoiler. E aí, o que vai acontecer nessa encarnação? Ela vai se envolver com outro homem novamente. Aí a gente começa a dizer, poxa, Ivone, tinha toda a possibilidade de dar certo. E ela vai, se envolve com uma outra pessoa. Ela engravida dessa pessoa. O príncipe, que é um homem muito justo, rompe com ela. Diz assim, a gente não tem mais como se casar por conta da sua honra. Eu vou ficar do seu lado como seu amigo para sempre. Mas ela não suporta. E ela se suicida. É a primeira encarnação que a gente vai ter o registro do suicídio dela. Olha como a gente está na terceira encarnação com comprometimentos e compromissos. Ela chega aqui como um espírito mais comprometido. E aí ela encarna, que está lá escrito em sublimação, tem a história narrada dela como Nina. Abandonada pelo pai, perde a filha, adoentada, contrai tuberculose. Aqui, você começa a ler e pensa assim, e aí, Ivone, tá dando certo. Ela tem uma vida muito difícil. Ela vai encontrar o Charles, que vai ser para ela como se fosse um pai. Ela é uma dançarina, ela dança para sobreviver, ela tem tuberculose muito grave. Ela fica muito doente, mas o Ramiro, que é o Charles, vai tomar conta dela. Acontece uma trama e ela acaba desencarnando sozinha. Mas ela tá ali e você pensa assim, vai dar certo, ó, essa encarnação, ela, no meio de numa psicografia para o Charles, ela pede para ele para voltar como filha dele. E é essa parte que só tem um pedacinho. Que é ali, ainda no registro ali de sublimação, ela veria encarnada como Lalita. Nasce na Espanha, filha de Ramiro, é cuidada com amor e muitos mimos, se apaixona por Roberto de Canaleiras. Luiz de Narbonne. Olha, é uma novela, gente. Por favor, leiam. Olha, porque aqui, ó, eles se apaixonam aqui, se casam não dá certo, ela aqui não fica com ele, aqui ela não encontra ele, não fica claro que eles se encontram, porque existe um registro no drama da obsessão que tem a encarnação do Narbonne que não tem a ver com a Ivone. E aqui ela encontra com ele, se casam. Esse registro é muito pequeno. Ela quer uma vida de corte, de sedução, de riqueza, e ela abandona ele de novo. Aí a gente precisa entender que, enquanto espíritos encarnados num plano de provas e expiações, nós somos espíritos oscilantes na nossa construção de felicidade. Ora a gente erra, ora a gente acerta. Por que a gente se apaixona pela Ivone? Porque a Ivone somos nós. Somos aquelas que acertamos e erramos, aqui acertamos e erramos. A gente está nessa oscilação da construção da felicidade.
E aqui, como Nina, ela acaba se distanciando. Nessa encarnação ele chama como Carlos. E ele procura a cura para a tuberculose, acaba sendo considerado como um suicida inconsciente. Ele morre a filha. Ela não aguenta o impacto de perder os dois e se suicida novamente. E ela bota pedras no bolso e entra no lago. É por isso que o perispírito da Ivone é um perispírito comprometido. Porque o psiquismo dela está comprometido, das escolhas que ela fez, e ainda dos deslizes que ela cometeu na encarnação como um todo. Então não tem como ela chegar na encarnação da Ivone com um perispírito totalmente reconstruído. Não tem como. Por isso que a mediunidade é uma ferramenta de levante, de soerguimento para ela. É através da mediunidade que ela vai se aproximar de espíritos suicidas como ela foi suicida. Porque ela consegue entender psiquicamente todos os sofrimentos que aqueles espíritos sentiram como ela. Ela se aproxima dos mesmos sofrimentos. Só que aí ela entra numa encarnação. E aí toda uma construção é feita para que ela tenha êxito nessa encarnação. Ela sai da Europa e vem para o Brasil. Ela não tem os amigos e a família que ela tinha antes. Ela tem privação financeira, porque ela é seduzida pelas privações financeiras. Ela não vai ser... Ela é uma mulher bonita, mas ela não vai ter tudo que ela precisa nas mãos dela, porque todas as vezes que ela teve, ela caiu por conta disso. E aí, por isso que às vezes a gente não entende por que a gente tem tanta privação financeira. Porque se a gente tivesse todas as benesses, a gente escorregaria. Porque talvez em alguma encarnação a gente tenha tido e não usou da maneira adequada. E aí, enquanto Ivone, nascida no Brasil, em família espírita, e com um mês de vida, ela sofre a questão do mal-estar, isso, resquícios da questão do lago, quando ela entra com as pedras no bolso, teve uma vida cheia de privações e médium. Aprendeu desde cedo a prática da caridade e estudar a literatura espírita. Então, causas de sofrimento. Sofrimentos da Ivone foram construídos por ela mesma. No decorrer das encarnações, a questão da culpa, lesões de perispírito, a solidão. Por isso ela se sentia tão solitária e não reconhecia a família. Os laços dela não estavam no Brasil, os laços dela estavam na Europa. Todos aqueles que ela amava estavam lá distantes dela. Por isso a sensação de solidão que ela sentiu durante tanto tempo. E por isso ela precisava estar aqui para ela se reorganizar. E aí eu vou contar a última novela. A última novela está nesse livro. É um livrinho de cabeceira. Por quê? A espiritualidade, enquanto ela é criança, ela encontra o Roberto de Canaleiras, que é o Luiz de Narbonne, durante muito tempo, durante a encarnação. E ela e ele constroem um amor nessas encarnações, nessas oscilações de estamos bem juntos, não estamos. E aí ele passou a... Tudo que ela passou nas encarnações, ele narrou para ela e ela fez a psicografia. Para que ela não tivesse um impacto no seu perispírito, a espiritualidade narra para ela de trás para frente. De Drama da Bretanha até nas Voragens do Pecado, onde tudo acontece. Eles tinham muitos encontros na espiritualidade, ele fazia ela desdobrar, mas isso começou a dar errado. Então, Bezerra, Charles e outros espíritos recomendam que ele reencarne. Ele precisa reencarnar. E ele vai reencarnar na Polônia. E aí eles pensam, eles nunca mais vão se encontrar. E aí ela se correspondia em Esperanto. E um amigo dele diz assim, não quero responder essa pessoa não, responde você. E ela e ele passam a se corresponder durante anos. Muitos anos de correspondência entre o Roberto e a Ivone. E ela imagina que é ele. Ela tem indícios que é ele. Ele era pobre como ela. Muda de emprego, começa a viajar pelo mundo e ele vem para o Brasil.
Você não sabia disso? Olha, esse aqui, ele vem para o Brasil. Quando ele está vindo para o Brasil, ela está trabalhando, aparecem para ela, Bezerra, Charles e Bittencourt Sampaio, os desencarnados, e dizem: ele é o Roberto e vocês não podem se encontrar. E eles não se encontram. Por que eu estou contando isso? Além de ser uma novela maravilhosa, porque a gente precisa entender que a gente precisa fazer escolhas para a construção da nossa felicidade. Se ela encontra o Roberto de novo, ela ia falhar de novo. Ele já era um homem casado com família na Polônia. E ele diz: eu largo tudo para ficar com você. As escolhas que a gente vai fazer para a construção da nossa felicidade, elas precisam ser um esforço, principalmente se a gente sabe que a gente está desviando do caminho que a gente precisa ter. E aí é que é um resumão, né? Então, a gente precisa entender que espírito é esse. Orgulhosa e vaidosa, em muitas encarnações. Apesar da vida, ela tinha algum contato religioso, mas não tinha valores espirituais. Ela começa a cultivar isso com o tempo e começa a ir aumentando muito mais quando ela é Ivone. Afeiçoada aos prazeres do mundo, imateriais, seduzida sempre pelo poder, desprezava a vida e queria riqueza, não querendo permanecer no campo, se afeiçoava aos prazeres do mundo, desejava uma vida de riqueza, não querendo permanecer no campo de novo. A gente precisa saber quais são a nossa índole, o nosso desejo, porque senão a gente não vai conseguir lidar com ele. Por que a gente faz a tão falada reforma íntima? Por que a gente precisa se reconhecer? Porque a gente precisa reconhecer onde são os nossos pontos falhos, as nossas fraquezas, para a gente trabalhar em cima dela. E é isso que a Ivone consegue fazer quando ela é, de fato, a personalidade da Ivone. Ela consegue se compreender que ela não podia encontrar o Roberto, porque se ela encontra o Roberto, ela ia falhar de novo. Porque não era uma coisa que ela não queria fazer. Há alguns anos eu tenho uma concepção de pecado. Eu sei que a gente não trabalha com a ideia de pecado, né? Mas se eu fosse falar sobre o pecado não é uma coisa ruim. Pecado é uma coisa boa, gostosa, prazerosa, mas que eu não quero fazer. Porque se ele fosse ruim, seria fácil. Meu pai era diabético. Meu pai adorava comer doce. E, infelizmente, meu pai fumou dos 12 anos até os 70 anos de idade. Não teve nenhum problema no pulmão, mas ele teve as artérias entupidas. E, infelizmente, ele precisou botar os 2 pés. Mas quando eu levava ele para a sala, do quarto para a cozinha, meu pai era um homem forte. A amputação das 2 pernas dele não mudou em nada o temperamento dele. Mas quando eu passava com ele da sala, do quarto para a cozinha, ele olhava o doce em cima da mesa. E quando eu voltava com ele, ele catava, abria, botava na boca e dizia: não adianta reclamar porque eu já comi. Ele planejava comer o doce. Ele, na ida, ele falava: vou comer. Por quê? Porque era algo que era muito prazeroso para ele. Mesmo ele sabendo que não era bom. Depois que ele parou de fumar, já depois da amputação, eu fui falar com ele toda feliz. E aí, pai, 1 ano sem fumar, hein? Ele falou: se eu soubesse que eu ia amputar os 2 pés, continuava fumando até hoje. Morro de saudade do meu amigo cigarro. Por quê? Porque era prazeroso para ele. Ele ainda não tinha entendido o quanto aquilo fazia mal para ele. Por isso é que ele precisava mergulhar e entender o quanto fez mal. Ele supostamente parou de fumar. Meu pai tem falecido 10 anos. Supostamente ele parou de fumar. Mas aí depois a gente ficou sabendo que ele traficava cigarro. Muitas vezes ele pedia para um, pedia para outro. Porque se a mudança ela não for significativa, se ela não for profunda dentro do indivíduo, ela não vai se realizar. Por isso que a da Ivone funciona, porque ela foi significativa, ela foi profunda, mudou a maneira com que ela enxergava o mundo. E aí, eu trouxe algumas questões do Livro dos Espíritos para a gente pensar um pouco. Talvez eu não leia todas, é muito mais para nortear a maneira com que a gente está pensando. Então, qual é o objetivo da encarnação?
dos espíritos. A lei de Deus lhe impõe a encarnação com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns, expiação. Para outros, missão. A da Ivone era uma expiação. Ela precisava passar por aquilo tudo. Ela precisava se reajustar. E para isso ela precisava estar longe de lugares que eram sedutores para ela. Porque senão, ela falaria de novo. A gente acha inocentemente assim, se hoje eu tenho dinheiro e é tudo... Talvez não. Talvez se a gente tivesse muitas possibilidades e facilidades na mão, seriam maneiras da gente tropeçar. E por isso, às vezes, a nossa vida tem que ser cercada de trabalho. Porque é o trabalho que redime. É o trabalho que nos sustenta. É o trabalho que nos levanta. Porque se fossem as facilidades, nós não estaremos aqui. A gente estaria numa outra condição de planeta, numa outra condição de espírito. Por isso é que Jesus diz, né? Meu Pai trabalha e eu trabalho com Ele. Ele ainda diz, fé sem obras é morta. Portanto, ele está dizendo que é o trabalho que redime. Por isso, reencarnar como médium foi tão significativo para a vida dela. Mas para chegar a essa perfeição, devem sofrer todas as tribulações da existência corporal. É a expiação. A encarnação tem também outro objetivo, dar aos espíritos condições de cumprir a sua parte na obra de criação. Porque nós somos co-criadores. Quando criamos filhos, quando trabalhamos, quando exercemos atividade na casa espírita, quando nós somos criativos. A gente está ajudando no processo de criação dessa sociedade e dessas relações. Imagina quantas obras da Ivone não contribuíram para a formação das pessoas. Ela não gerou uma criança, mas ela gerou uma obra que está aqui até hoje. Esse é um dos livros maravilhosos da Ivone, que ela conta sobre a experiência dela de ser médium. E o quanto ela auxilia a tantos médios como nós, de como devemos nos colocar frente à mediunidade. Até que horas eu posso ir? 10 para 9, 5 para 9. Tá bom, é porque senão eu me perco. Para realizá-la é que cada um toma um corpo em harmonia com a matéria essencial desse mundo e executará aí o ponto de vista das determinações de Deus. Vou seguir mais um pouquinho. Essa é a questão do Livro dos Espíritos que eu mais gosto, porque eu aqui vejo a justiça divina. Qual o objetivo da encarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? A gente não está aqui só para expiar. A gente está aqui também para progredir e contribuir para o progresso da humanidade. Essa é a nossa função ao reencarnar muitas vezes. Aprender com as nossas faltas e melhorar a humanidade, né? A sociedade como um todo. Desse modo, é inevitável a ocorrência do sofrimento na Terra e nas áreas vibratórias que circundam o planeta, nas quais se movimentam seus habitantes. O sofrimento, faz parte da etapa evolutiva do orbe e de todos quantos estagiam rumo para planos mais elevados. Por isso ela precisava passar por expiações. Por isso precisava ser de privações. Porque se não fosse, ela não teria dado o pulo, eu vou dizer, o salto evolutivo que ela deu. Numa mensagem psicofônica da Dano Sérgio, isso já tem um tempo, foi antes da pandemia, relatam que a Ivone foi vista no plano espiritual ao lado do espanhol, Roberto de Canaleiras. Eles estavam lá juntos, trabalhando em conjunto. Então, valeu a pena o sacrifício de não encontrá-lo. Valeu a pena o sacrifício de, naquele momento, repensar as suas ações. Porque a construção... Uma vez, meu marido está na assistência, mas uma vez eu emprestei um livro para ele, eu adoro essa história, que eu emprestei o Paulo Estevão para ele ler. Ele não é espírita. E aí eu dei para ele ler. Eu saio da fisioterapia, porque eu tenho vários músculos que eu preciso fazer fisioterapia, e ele está se debulhando em lágrimas do lado de fora, e eu pensei, nunca mais vai ler um livro espírita. Eu não tinha que ter dado outro livro para ele ler. E ele gostou dele, ele parou, respirou assim, mas ele vai ser feliz no final? Depende do que você entende de felicidade. A felicidade é pensada a longo prazo.
né, ao longo da vida do ser espiritual, sim, ele vai ser feliz. Nessa encarnação, não. Porque a gente precisa compreender que a construção da felicidade, talvez ela não seja imediata. Ela é a longo prazo. Ela é sólida, mas ela é a perder de vista. Porque o nosso olhar precisa ser o olhar do espírito imortal. Ele não deve ser o olhar imediato. A gente quer a melhoria imediata. E talvez, nessa vida, ela não chegue. Não do jeito que a gente entende como felicidade. Tendo tudo aquilo que a gente quer, mas nem sempre tendo tudo aquilo que a gente precisa. A construção da felicidade, entendida por Jesus e pelos espíritos que nos guiam, é a construção da felicidade a longo prazo. Eu posso dizer que meu pai amputou os dois pés, teve câncer, foi difícil, mas ele terminou uma vida muito feliz. Foi casado 44 anos, teve 3 filhos, foi um homem de realizações. Talvez se você olha ali o fato dele ter desencarnado com câncer, você possa imaginar que naquele momento ele não tenha sido feliz. Mas ao longo da vida dele, ele passou por uma expiação de maneira muito exitosa. Ele não desistiu dele mesmo. Ele em nenhum momento ficou se sentindo pequeno e vítima de todo o processo que ele passou. Eu costumo dizer que ele ficava de pé, mesmo não tendo os 2 pés. Isso é muito mais significativo do que, às vezes, ter uma cura imediata. Por isso que o nosso olhar ele precisa ser outro. Ele precisa ser esse olhar que olha ao longo do tempo, ao longo das encarnações, ou no somatório delas. Talvez ela não precisasse passar por todo o sofrimento que ela passou, mas ela construiu. E se ela construiu, Jesus diz pra gente, né, que a gente precisa se reconciliar com o nosso inimigo ainda quando estamos a caminho. Quando a gente não faz isso, a gente precisa refazer o caminho. A gente precisa retornar. A gente precisa fazer o caminho de volta de reajuste. Ela precisou fazer o reajuste dela com o Roberto. Ela precisou se encontrar novamente com aquele espírito para somente, então, estar mais ajustado com ele. Porque não é a lei de Deus que nos cobra. O que nos cobra é a nossa consciência. Porque ela está lá dizendo pra gente aonde a gente tem que progredir, aonde a gente tem que melhorar. Não é o outro que vai dizer isso pra gente. Somos nós que vamos fazer isso. Principalmente se a gente quer fazer o nosso progresso. Porque a construção dessa felicidade, ela não está no outro. Ela está na gente. Então, sobe mais um pouquinho, né? O que se deve entender por lei natural. Lei natural é a lei de Deus e é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não fazer. Ele é infeliz somente quando dela se afasta. Eu botei muitas questões no Livro dos Espíritos, eu vou pular, que eu vou chegar aqui. Na frase que eu acho que é mais substanciosa da Ivone. A Ivone diz que as únicas horas de alegria e felicidade que desfrutei neste mundo devo à prática da doutrina dos espíritos, exposta por Allan Kardec, e ao convívio espiritual com as entidades habitantes do além. O mundo nada me concedeu a não ser um ensejo para resgatar antigas faltas. Por isso mesmo, amo essa doutrina, sirva com amor, consoante com as minhas forças. Estou certa da verdade que ela encerra. Pois o além tem me concedido tesouros morais e espirituais inalienáveis. Foi ela que disse isso. Então ela disse que a construção da felicidade dela se fez junto com a doutrina. Que ela lia todos os dias, que ela debruçava em todos os momentos. A Ivone, ela tinha um caderno onde ela anotava o nome de todos os espíritos suicidas que ela conhecia. Ela olhava no obituário do jornal e anotava num caderno e orava todos os dias. O item preferido da leitura dela era o capítulo 6, e tem capítulo 6, item 4, se não me engano, quando ela fala sobre eu sou o médico das almas. E todos os dias ela orava por todos os suicidas
e pedia que eles se melhorassem. Tem uma história maravilhosa nesse livro aqui, que ela conta que ela foi para Petrópolis, para casa de um casal. E ela, naquele momento, ela estava muito sem dinheiro e ela não tinha condições de ir no médico. E ela começa a sentir que ela começa a passar mal na casa do casal amigo. E ela não conta nada para ninguém. E aí ela descobre que tinha um espírito que tinha se suicidado, ainda preso naquela casa. E ela começa a fazer o culto para ele todos os dias, durante 3 meses, até que esse espírito consegue ser resgatado. Esse é o compromisso que ela tem na renovação dos sentimentos, da ação enquanto médium, daquela médium que trabalhava para Jesus e que entende que a renovação não se dá somente por palavras, que se dá com um trabalho significativo. E para finalizar, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Acho que é isso que a Ivone conseguiu entender nessa encarnação como personalidade de Ivone, que ela conseguiu trabalhar incessantemente para a renovação não é somente dela, mas para a nossa. Porque quando a gente está aqui se debruçando sobre a obra dela, aprendendo sobre ela, nós estamos nos tornando espíritos e indivíduos melhores. Que Jesus fique conosco, irmãos. Obrigado, irmão. Trazer um pouco da história dessa trabalhadora de Deus, né? Vamos passar agora para a segunda parte. E aos nossos irmãos que vão estar assistindo, que a paz de Deus envolva o ambiente do seu lar e da sua família.